Abra comigo sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Todos encontraram Atos 19, versículo de número 8. Amém? Vamos ler até o versículo de número 20. Nos diz assim a palavra do Senhor. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como algum deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, sobre os quais tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Amém? Podeis assentar e, por favor, deixem as suas Bíblias abertas nesse texto, porque nós vamos caminhar dentro dessa passagem bíblica e entender aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Meus irmãos, certamente nós estamos diante de uma das passagens bíblicas, e diga-se de passagem, em um dos episódios mais impactantes da vida e do ministério do apóstolo Paulo. Nós estamos diante de uma das passagens que, quando nós lemos, e se você leu com bastante atenção, você vai notar que ela se refere a coisas extraordinárias acerca do reino de Deus, acerca da pregação da palavra, acerca da operação de milagres e maravilhas, acerca do poder de Deus sobre o império das trevas. E nós vemos que isso tudo operou-se através do ministério do apóstolo Paulo. E por que eu digo que essa é uma das passagens mais impactantes sobre o ministério do apóstolo Paulo? Temos alguns motivos para isso. Se nós lermos o contexto desta passagem, nós vamos descobrir que quando Paulo chega aqui em Éfeso, no capítulo 19, ele está ali liderando uma igreja que foi fundada por Priscila e Áquila, no capítulo 18, que eram amigos de Paulo. E nós temos que mergulhar nesse contexto para entender o que essa passagem tem a ver conosco nesses dias. Nós temos que entender o que estava por detrás da cidade de Éfeso, o que estava por detrás de todos aqueles episódios, para que Deus se revelasse,
para que Deus se manifestasse de uma forma tão sobrenatural como ele se revelou nesse lugar, como você acabou de ler. Nós vemos aqui o seguinte: Paulo, ele passou 3 anos na cidade de Éfeso, pregando a palavra, discipulando, enviando discípulos, anunciando o reino de Deus. E como você viu aqui comigo, essa pregação de Paulo, esse ensino de Paulo, veio carregado do poder de Deus, do poder do Espírito Santo sobre a vida dos incrédulos, sobre a vida dos ímpios, sobre a vida dos enfermos, sobre a vida dos endemoniados, sobre a vida de quem estava carente e necessitado de ouvir a boa nova do Evangelho. Foi o poder de Deus através do ministério do apóstolo Paulo. Quando nós olhamos a passagem de Efésios 6:12, Paulo diz o seguinte: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que isso implica nessa passagem? Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso, uma igreja que ele fundou com a ajuda de Priscila e Áquila, a qual ele liderou, discipulou, instruiu, acolheu durante 3 anos. E quando ele escreve essa carta, Paulo vai deixar uma coisa clara para a igreja de Éfeso e clara para todos nós hoje, no século 21. A guerra do crente, a batalha do crente, ela é espiritual. Ela não é uma batalha carnal, humana, contra pessoas. Ela é no campo espiritual. Aquilo que nos afronta, aquilo que nos atinge, aquilo que nos persegue, não são homens, mas são demônios, espíritos, é no campo espiritual. Quando você olha ali, houve milagres, expulsão de demônios, combate à idolatria, combate ao misticismo, combate a todo culto pagão. Ali houve libertação e salvação. Houve um combate, houve uma guerra que estava sendo traçada naquele lugar. E é por isso, quando Paulo escreve de novo à igreja de Éfeso, ele lembra disso. Quando eu estive entre vós, a batalha não foi contra carne, não foi contra sangue, foi espiritual. A nossa luta, crente, entenda isso, ela é no campo espiritual. É aí onde o crente batalha, onde o crente guerreia, é no campo espiritual. Para adorar a Deus, a batalha é espiritual. Para cultuar a Deus da forma que lhe agrada, a batalha é espiritual. Para ter autoridade, poder do alto, é batalha espiritual. Para que possamos pregar o evangelho do Senhor Jesus com eficácia, almas se converterem, almas se renderem ao Senhor, o poder de Deus alcançar o que está perdido, é uma batalha espiritual. Nós precisamos entender isso. Então, quando nós olhamos ainda aqui para essa passagem, Paulo também vai nos deixar claro em várias outras partes da Bíblia a seguinte realidade, que, primeiro, a sua estadia de 3 anos na cidade de Éfeso, lá na igreja de Éfeso, ela tem 2 pontos, um positivo e o outro negativo. O ponto positivo é que almas foram salvas, milagres aconteceram, o poder de Deus se manifestou, houve libertação de vidas, houve conversão, discipulado, crescimento espiritual, houve igrejas sendo abertas através da operação do Espírito Santo. Mas o ponto que ninguém gosta e ninguém quer tratar, toda obra de Deus a ser realizada, ela é realizada com uma guerra travada no campo espiritual. E essa guerra, Paulo deixa claro, olha o que ele diz em 1 Coríntios 15:32. Se como homem lutei em Éfeso, lutei contra feras, qual foi o meu proveito? Na cidade de Éfeso, Paulo deixa claro que ao mesmo tempo que houve louros, ao mesmo tempo que houve gozo, alegria, ele também teve que combater heresias, ele teve que combater falsos profetas, falsos mestres, ele teve que combater o falso evangelho, ele teve que expulsar demônios, ele teve que orar por pessoas em situações diversas para que a palavra de Deus prevalecesse. Foi um confronto.
Paulo deixa claro que esse momento que ele viveu de 3 anos ali em Éfeso, primeiro de tudo, não foi fácil. Foi um período muito árduo, doloroso. E é isso que temos que entender, que quando Paulo esteve ali, Paulo, ele viveu um período onde ele teve sofrimento, ele teve aflições, ele teve tribulações, ele foi apedrejado, ele foi preso, Paulo foi açoitado, perseguido, tentaram calar, difamaram Paulo, fizeram tudo contra Paulo. É por isso que ele diz, lutei contra feras quando eu estava neste lugar. A guerra foi grande, mas como você leu comigo a palavra de Deus, o poder de Deus prevaleceu sobre as trevas. A palavra de Deus crescia e ela prevalecia. O nome de Jesus era glorificado e Deus era exaltado através dessa obra missionária. Nós estamos hoje, irmãos, neste culto de missão. E nós precisamos entender, e vocês já me ouviram falar isso dezenas de vezes. Quem está incumbido de levar a mensagem do Evangelho não é o irmão Clésio sozinho. Não é o diácono Jardel, a missionária Evanilde, a obreira Joelma sozinho. Quem está incumbido de transmitir o poder do Evangelho, essa mensagem de salvação, é todos aqueles que professam fé genuína em Cristo Jesus. Quem diz ser discípulo também está responsável de ser testemunha. Quem diz ser discípulo, servo, também está incumbido de pregar o Evangelho, por palavras, por obras e com o seu testemunho da sua própria vida, vivendo Cristo diante de um mundo corrompido e caído, irmãos. Vivendo a palavra de Deus é o maior testemunho, a maior pregação que muitas vezes nós teremos. E esse é um dos testemunhos do apóstolo Paulo. Um homem que não temeu, um homem que não retrocedeu, um homem que não se acanhou, um homem que não ficou temeroso daquela realidade, mas um homem que confiou no poder de Deus, porque sabia que não era dele, mas era do Espírito Santo. Confiou na graça, na presença, porque sabia que não procedia dele, ele era só um vaso, ele era somente alguém a ser usado, um canal. E assim também é você nessa noite. Você tem que entender que você é um canal de bênção, é um canal a qual Deus quer usar, Deus quer tratar, Deus quer dar dons, autoridade, poder para pregar o Evangelho, para anunciar a sua boa nova, irmãos. Vocês é quem são a igreja e discípulos de Jesus Cristo, todos nós. Então entenda o seguinte, quero ainda dar algo mais importante ainda sobre este contexto. Ali, naquele momento que Paulo ficou 3 anos em Éfeso, é muito provável, creio que todos aqui já tenham lido Apocalipse, pelo menos capítulo 1 e 2, creio que todo mundo sabe o que está ali. Nós temos João sendo chamado e ele traz a revelação de Deus às 7 igrejas da Ásia. Lembram disso? Glória a Deus. É muito provável que durante esses 3 anos que Paulo habitou em Éfeso, essas 7 igrejas da Ásia foram fundadas neste período. Por Paulo diretamente? Não, mas talvez por aqueles que ele ensinou, discipulou, que foram salvos através da pregação dele e foram enviados para aquelas cidades circunvizinhas. E assim novos trabalhos, novos pontos de pregação, novas igrejas foram fundadas através dessa obra missionária, através do trabalho que Paulo realizou na igreja de Éfeso. E se você leu Apocalipse, você vai lembrar que lá em Apocalipse 2, versículos 1 ao 7, temos a igreja de Éfeso sendo citada naquele texto. E ali, temos que aprender aqui algo importante nessa noite, ainda nessa introdução. A igreja de Éfeso, infelizmente em Apocalipse, ela é citada de uma forma um tanto quanto negativa. Como assim, pastor Clésio? Sim, irmãos. A igreja que Paulo praticamente fundou, sim. A igreja que Paulo ensinou durante 3 anos consecutivos, todos os dias, cerca de 5 horas por dia, sim.
A igreja que recebeu um dos maiores professores, um dos maiores mestres, um dos maiores pregadores, um dos maiores evangelistas, um dos maiores pastores depois de Cristo. Sim, quando nós lemos Apocalipse 2, versículos 2 a 5, nós vamos ver que a igreja de Éfeso lhe dita as seguintes verdades pelo próprio Jesus. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não suporta os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Agora olha o que Jesus fala. Jesus elogia os feitos da igreja de Éfeso, o que ela produziu na presença de Deus. Uma igreja que combateu o erro, combateu os hereges, os falsos profetas. Uma igreja que estava com a palavra bem guardada. Versículo 3. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. O que isso nos ensina, irmãos? Preste bastante atenção nisso aqui. Não adianta a igreja Boas Novas ou qualquer outra igreja ter os melhores pastores, os melhores professores de EBD, os maiores ou melhores evangelistas, profetas, pregadores. Não adianta ter os melhores obreiros, se a mensagem do evangelho não for guardada do começo até o fim da jornada cristã. Não adiantará se nós começarmos e não terminarmos como nós iniciamos a obra do Senhor. E o alerta à igreja de Éfeso foi esse: você fez tudo isso, e eu reconheço, mas você deixou o primeiro amor. Você deixou os ensinamentos de Paulo, deixou aquelas bases elementares do começo, você abandonou os princípios que foram dados, mas eu convoco, arrependa-se, volta ao primeiro amor da onde você saiu, e então eu virei a ti. Então olhe isso, meus irmãos. Igreja Boas Novas, se nós queremos de fato receber a coroa da vida, teremos que guardar a palavra de Deus até o final. Teremos que conservar o evangelho da verdade até o dia que Jesus voltar. Ainda que o mundo diga não, ainda que as circunstâncias digam não, ainda que tudo em nossa volta venha tentar destruir-nos, mas temos que ficar com a palavra bem guardada no coração, fixada na tábua dos nossos corações. Lembre-se do que Paulo diz em 1 Timóteo 3, versículo 15. Timóteo, se eu demorar, escrevo-te estas coisas, para que, se eu demorar, saibas tu, Timóteo, como convém andar na casa de Deus. A igreja de Deus, a coluna e baluarte da verdade. O que a igreja é? Ela é a casa de Deus, a coluna e baluarte da verdade. O que significa? Primeiro, a igreja é o lugar aonde Deus manifesta a sua presença de forma mais completa e plena na face da terra. É na igreja. Não é numa ONG, não é numa instituição, não é no governo, não é no homem, é na sua eclésia, na igreja. Ela é a casa de Deus, é onde Deus habita, é onde Deus reside, é na igreja. Lembre-se ainda de Apocalipse 2, 3. Jesus diz: eu sou aquele que tenho as 7 igrejas na minha mão, e sou eu quem ando e caminho no meio dela, porque ela me pertence, ela é de Jesus. E ela ainda é a coluna e baluarte da verdade. O que significa? A igreja, ela é aquela agência autorizada pelos céus, primeiro, de guardar a verdade que recebeu. Que verdade é essa? O evangelho, a boa nova de salvação,
Cristo Jesus é o Senhor, o Filho de Deus, que morreu, ressuscitou ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, e é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não há como chegar a Deus senão por meio de Cristo. Ponto final. Essa é a mensagem que a igreja tem que proclamar, que ela tem que guardar. E ela é a coluna e baluarte. Ela é que tem que levantar a bandeira da verdade na face da terra. É a igreja que está responsável, incumbida de pregar a mensagem do evangelho. Tem crente que ele está terceirizando a sua missão. Cuidado. Ele acha que é por causa de um governante, de um político, de alguma outra autoridade terrena que ele vai ganhar mais vez ou possibilidade de pregar o evangelho. Possa ser que alguma lei ou governo facilite a pregação, mas nós nunca deveremos estar esperando pelo governo ou pelas instituições humanas. O crente, a igreja, não depende dos homens desta terra, ela depende de Deus, do poder do Espírito Santo, irmãos. É disso que nós precisamos, é dele que nós dependemos, irmãos. É do poder de Deus, é do Espírito Santo. Então, o último ponto aqui, para nós entendermos esse contexto. A cidade de Éfeso, ela era uma cidade cosmopolita. Eu não sei se você já ouviu essa palavra. Ela era uma cidade cosmopolita ou cosmopolitana. O que significa isso? Era uma cidade que ela tinha um fluxo de pessoas muito grande. Ou, em outras palavras, era uma cidade multicultural. Pessoas de vários lugares, de várias culturas, residindo no mesmo ambiente, entrando e saindo com uma frequência muito grande. Essa era uma característica de Éfeso. Éfeso ainda era uma cidade comercial, importantíssima para o Império Romano. Como que esse povo angariava? Eles tinham um templo chamado a deusa Diana. Eles fabricavam aqueles ídolos, artifícios de pedra, de pau, de ouro, de prata, e comercializavam, vendiam como uma forma de objeto mágico, objeto místico, para a adoração, para o culto deles. A cidade de Éfeso, por fim, era uma cidade extremamente religiosa e idólatra, afundada nas artes mágicas, feitiçarias e todo o tipo de coisas que você imaginar. Agora pegue esse contexto. Uma cidade multicultural, grave isso. Uma cidade extremamente religiosa, uma cidade extremamente idólatra, uma cidade que estava afundada na magia, na feitiçaria, todo tipo de misticismo, sincretismo, paganismo, e era uma cidade que tinha um fluxo comercial muito grande. Agora preste atenção. Eu creio que todos já ouviram falar das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Ali em Éfeso é onde tinha uma dessas 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. Depois você pode jogar na internet e você vai ver essa informação. Isso significa o quê? Tamanha era a idolatria, o paganismo da cidade de Éfeso, que ali eles centralizaram toda aquela religiosidade, aquele paganismo, aquela idolatria, a tal ponto de fazerem um dos maiores templos que o mundo antigo conheceu, o templo da deusa Diana. Se você vê as reconstruções possíveis deste templo, você fica admirado, pasmo, do tamanho e da beleza que tinha esse lugar, de tamanha religiosidade que esse povo tinha. Mas agora entenda o seguinte, o que isso importa, pastor Clésio? O que isso significa para nós? Entenda aqui, irmãos, é justamente num lugar como este, é justamente em uma cidade com todas estas características que o apóstolo Paulo se utiliza de uma das maiores estratégias missionárias e evangelísticas que nós temos na Bíblia. Paulo, ele não olhou para a cidade de Éfeso como muito crente olha hoje. Muito crente vai na feirinha, ele sai de lá assombrado. Muito crente vê, passa em frente uma boca de fumo, ele fica assustado. Muito crente vê idolatria e paganismo, sincretismo, ele fica, meu Deus,
Sabe o que Paulo fez? É aqui mesmo que eu vou estabelecer um centro evangelístico e pregarei a palavra de Deus. É bem aqui mesmo, em meio a todo esse paganismo, feitiçaria, magia, em meio a toda essa idolatria, que eu vou estabelecer um dos maiores centros evangelísticos deste lugar. É no meio da cidade de Éfeso. O que nós aprendemos aqui como pregadores, evangelistas, missionários, testemunhas de Cristo? Temos que utilizar estratégias. Ao invés de olhar isso com olhos maus, devemos olhar isso como oportunidades de pregar o evangelho aonde quer que nós estivermos, irmãos. Aonde quer que formos. Então nós vemos que o poder do evangelho naquele lugar confrontou as trevas e transformou vidas para a glória de Deus. O evangelho libertou e transformou pecadores, pessoas que estavam presas em todo esse tipo de idolatria. Esse é o poder do evangelho, irmãos. Esse é o poder do evangelho que nós cremos, que nós pregamos. Agora, atente-se comigo rapidamente para os versículos 8 e 10. Foque aí na leitura comigo. O que nós estamos a tratar aqui nesta noite é justamente sobre isso. O poder do evangelho. O poder do evangelho salva. O poder do evangelho liberta. O poder do evangelho transforma. Não era isso que nós assembleianos pregávamos até uns 30 anos atrás? Na hora que encontrávamos um pecador na rua, Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. Aonde está essa mensagem? O poderoso evangelho de Cristo é isso. Ele liberta, transforma, cura, expulsa demônios, prospera sobre as trevas, prevalece em meio à idolatria, em meio ao paganismo, em meio à feitiçaria, à prostituição. O poder do evangelho faz tudo isso, irmãos. O poder do evangelho. E essa mensagem é a mensagem que Paulo carregava. É a mensagem que a igreja está incumbida. É a mensagem que eu e você, como crente, deve ter nos lábios, nos nossos olhos, na nossa mente, no nosso coração, em nossas mãos, em nossos pés, em toda a nossa vida. A mensagem do glorioso evangelho de Jesus Cristo. Essa mensagem, que não pode ser alterada, que não pode ser mudada, que não pode ser negociada, irmãos. A mensagem do evangelho. Versículo 8 e 9. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos? Se você já leu o livro de Atos, você vai perceber o seguinte. Paulo fez 3 viagens missionárias de forma oficial e uma 4ª viagem missionária quando ele vai ser preso e levado até Roma, de Jerusalém a Roma. Dentro dessas viagens missionárias de Paulo, a estratégia de Paulo era a seguinte. Todas as vezes que ele chegava em uma nova cidade, em um novo local, primeiro lugar que Paulo ia, aonde o texto diz que ele foi? Na sinagoga. O que era a sinagoga? Era o lugar onde os judeus se reuniam para ensinar e transmitir a lei de Moisés, todos os sábados. Paulo, então, aprendemos uma coisa com ele. Paulo usa pontos de contato dentro da cultura e da religião para apresentar a verdade de Deus. Isso aqui é algo poderosíssimo, irmãos. Muitos crentes, eles acham que ser santo é não falar com ninguém que é descrente, é não ir em lugar nenhum que é onde não tem crente. Irmãos, Paulo não entendia dessa forma o evangelho. Paulo, na hora que chegava em um local, o primeiro lugar que ele ia era numa sinagoga, ele também era judeu. E a primeira coisa que ele fazia era aproveitar a oportunidade que, como judeu, conhecedor da lei, mostrar Cristo através da lei de Moisés. Usar um ponto em contato em comum para poder anunciar Jesus, o Messias, o Salvador, o Deus dos deuses, aquele povo. Primeiro ponto.
Quando chegamos em Atos 17, o apóstolo Paulo usa essa mesma estratégia. Quem lembra? Paulo no Areópago. Paulo chega em Atenas, cidade afundada na idolatria, tinha um panteão de deuses, um deus para cada coisa do dia. Chegou lá e tinha um altar, não tinha nenhuma imagem, só tinha um nome escrito: ao Deus desconhecido. Eles adoravam tantos deuses, que até um Deus desconhecido, que eles não tinham imagem na mente, eles adoravam. O que Paulo faz? Bons cidadãos atenienses, a este Deus desconhecido que vós adorais, este é Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, o único Deus vivo e verdadeiro que há e que devemos nos prostrar e nos render. É Jesus. Paulo usa a cultura, a religião em sua volta, os elementos em sua volta para apresentar Cristo, irmãos, para proclamar o Evangelho. Isso se chama estratégia evangelística de Paulo. Jesus fez isso várias vezes também, irmãos. Jesus chegou a fazer da seguinte maneira: ele morava em Nazaré, na Galileia. Ele mudou lá do interiorzinho, na Galileia, que era Nazaré, e ele foi para uma cidade à beira-mar, Cafarnaum. Qual era a grande questão? Cafarnaum era uma cidade marítima com um fluxo muito grande de pessoas de todos os lugares. Jesus faz daquele lugar o centro do seu ministério. Ele saía dali de barco pelo mar da Galileia, ia para Decápolis, descia para a Judéia, ia a Pérea, ia em todas as regiões, porque ele usou aquele ponto em contato para se aproveitar daquelas qualidades daquele lugar e anunciar o Evangelho. E o que Paulo faz? Éfeso tinha a mesma característica. Um lugar cheio de pessoas de todas as culturas, de todas as crenças. É aqui mesmo que eu vou me estabelecer. 3 anos. Para pregar e anunciar o Evangelho. Usando esse ponto como uma fórmula de melhor transmitir o Evangelho. Anunciar o máximo de pessoas possíveis. Segunda coisa que nós aprendemos com Paulo, no versículos 8 e 9, é que Paulo ele não se limitou. Chegou um momento em que os judeus expulsaram Paulo da sinagoga, começaram a difamar, blasfemar, ir contra a mensagem do Evangelho. E você que conhece bem o Evangelho de Cristo, sabe que isso é uma coisa natural na vida de um pregador que prega a verdade, de uma testemunha genuína de Cristo. Ele disse o quê? Se eu, o dono da casa, chamaram de Belzebu, príncipe dos demônios, o que não falarão de vós que são meus filhos? Se eles me chamaram de tais coisas, o que não falarão de vós? Então estejam preparados. E Paulo tinha consciência disso. Eles se oporam, se levantaram, confrontaram, expulsaram Paulo da onde ele pregava. Paulo ficou triste? Paulo se limitou? Paulo foi embora? Paulo desistiu do ministério? Paulo abandonou a obra? Não. Paulo, ele simplesmente inovou a fórmula de pregar, irmãos. A maneira de anunciar o Evangelho. O crente tem que entender uma coisa: para pregar o Evangelho não existe uma fórmula, algo engessado que só dá certo desse jeito. Não. Nós nos valemos de todas as oportunidades disponíveis para transmitir a palavra de Deus. Todas as oportunidades que estiverem diante de nós. E o que Paulo fez? Paulo saiu da sinagoga, pegou os irmãos na fé: vem cá, já que vocês que creram, são discípulos agora, vamos ali. Vamos alugar um local e vamos pregar o Evangelho. Vamos agora nos colocar em outro lugar. Paulo não ficou limitado a um lugar, irmãos. Tem crente que ele está na igreja desse jeito: eu só prego se tiver lá um som bom. Só prego se lá tiver um microfone bom. Só prego se lá tiver um telão lá na igreja. Só prego se lá for uma igreja muito grande, muito chique. Eu só prego se tiver ar-condicionado naquele lugar. Eu só prego isso, aquilo e não sei o quê. Irmãos, quem é servo fiel de Jesus, ele não está preocupado com essas coisas, essas picuinhas. Ele está preocupado com uma coisa: se a palavra está sendo transmitida de forma fiel e verdadeira. Se a palavra de Deus está sendo pregada com verdade, com eficácia, se está havendo frutos do Espírito Santo no meio deste povo que ouve o Evangelho.
É essa a preocupação. Então nós olhamos para Paulo e ainda aprendemos algo. Paulo, ele se adaptou às condições disponíveis diante de si. Primeiro, ele usou os pontos de contato. Segundo, não se limitou a um lugar só. Terceiro, ele se adaptou e ele foi para onde? Para a escola de Tirano. Aqui é onde está uma coisa extraordinária. Essa escola de Tirano, naquela época, provavelmente era um local onde tinha aulas de 8 da manhã até 12 horas do dia, de filosofia e educação de forma geral. Só que um detalhe, esses lugares, eles tinham que ser pagos, alugados. E aqui está o grande mistério aqui da vida do apóstolo Paulo. O crente genuíno, irmãos, que quer fazer a obra de Deus, muitas vezes ele vai tirar até do seu próprio bolso para que o evangelho chegue às almas que estão necessitadas. Ele vai tirar da sua própria bolsa, do seu próprio dinheiro e vai transmitir o evangelho. Paulo, irmãos, era um construtor de tendas. Ele pegou seus recursos, alugou um prédio, colocou os irmãos, discipulou todos os dias durante 3 anos, 5 horas por dia, 7 dias por semana. Nós vem num culto de 1h30 e diz que está cansado, fadigado. Os crentes ficavam 5 horas sentados ouvindo Paulo pregar a palavra de Deus. 7 dias por semana, 3 anos inteiros, irmãos. Isso é fome de Deus. É almas sedentas. Você está aqui confortável, tem cadeira, tem luz, tem água. Tem muitos irmãos que para ler essa palavra, para ter acesso a ela, eles têm que se esconder dentro de uma mata virgem, com um pedacinho de papel da Bíblia na mão, decorar aquele versículo, e você não tem simplesmente a coragem de pegar a tua Bíblia, sentar e ler ela em casa, irmãos. Pelo amor de Deus, a palavra de Deus, Jesus te salvou, te libertou, para ter relacionamento com Ele. Não foi para viver uma vida estática, parada, um crente sem fruto, pelo amor de Deus. Eu desconheço, com toda sinceridade, um evangelho que alguém diz que crê e é crente, mas ele vive uma vida estática na presença de Deus. Ele crê, sou salvo, tá bom. Não vivo uma vida de piedade, de adoração, de serviço, de comunhão, de intimidade, relacionamento, de busca da presença de Deus. Eu desconfio da conversão dessas pessoas. Eu desconfio da conversão dessas pessoas, porque o evangelho que Cristo me mostra é um Paulo, é discípulos, indo após aqueles que pregavam a verdade, se reunindo a todo custo para ouvir o evangelho e aprender de Deus. Ter intimidade com o Cristo que libertou eles da vida de pecado e condenação. É muito estranho crentes hoje que dizem ser crentes, mas não têm um pingo de apreço à palavra de Deus. Um pingo de apreço, estima, desejo, gosto, amor pelo evangelho. Porque o evangelho, Romanos 1, 16 e 17, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Não conheço outra mensagem igual a esta. O evangelho é a ferramenta, é o meio, a forma ou a fórmula a qual Deus usa para salvar pecadores e trazê-los para a sua presença e fazê-los servos fiéis a Ele. O Evangelho, o poderosíssimo Evangelho de Cristo, é a ferramenta que Deus escolheu usar. Romanos 10, a fé não se vem de uma outra maneira, a não ser pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, entendamos ainda o seguinte, Paulo utilizou todas essas características que eu falei para vocês na introdução da cidade de Éfeso, ao seu favor, para que o nome do Senhor fosse proclamado, para que a palavra de Deus chegasse mais adiante, para que o reino avançasse, e ali almas se convertessem, se entregassem, fossem libertas diante do Senhor. Vamos seguir que o tempo não nos espera. Versículo 10.
E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. O que o texto diz? Todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor. Ouviram o quê? Teologia da prosperidade? Ouviram o quê? Teologia do coach? Ouviram o quê? Teologia de ânimo? A palavra de Deus. E a palavra de Deus é o quê? Uma palavra transformadora. Uma palavra libertadora. Uma palavra poderosa para nos transformar e fazer novas criaturas. É a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos ressuscita dentre os mortos e nos dá vida, que nos tira das trevas e nos leva para a maravilhosa luz de Cristo. A palavra de Deus que tira-nos da escravidão do pecado e nos faz não só mais criaturas, mas filhos de Deus. Filhos. Filhos de Deus pela fé. Esta é a palavra de Deus. Então, irmãos, só foi possível que todas aquelas pessoas naquela região e cidades circunvizinhas a Éfeso ouvissem a palavra de Deus, porque Paulo foi extremamente estratégico. Ele utilizou os meios e as formas que estavam à sua disposição, e uma delas foi a cidade de Éfeso, e fez daquele lugar um centro evangelístico para pregar a palavra de Deus. Isso se chama, irmãos, ter sensibilidade ao Espírito Santo. Não ficar limitado a um jeito, uma forma, mas estar disponível a Deus para fazer o que Ele quer, quando Ele quer e da forma que Ele quer. É estar disponível para ser usado. Não é o que o irmão cantou nessa noite e o coro da igreja foi lindo. Usa-me, usa minhas mãos, usa os meus pés, usa a minha vida. Se te serve, usa-me. Não é isso que cantamos? E porque também é tão difícil nós praticar. Cantar é bom, cantar é muito fácil. Mas agora tem que sair das nossas 4 paredes. Crentes que estão aqui domingo a domingo a aprender como eles aprenderam e sair daqui transformados pelo poder do Evangelho. Sair daqui curados, libertos, com a nova mentalidade, a mente de Cristo. Saírem daqui pessoas que vão também alcançar outras pessoas e mostrar o Cristo que alcançou elas um dia. Com obras, com vida, com palavra, com estilo de vida, irmãos. O Evangelho é um estilo de vida. Vivemos Cristo. Estamos em Cristo. E é para Cristo que deve ser a nossa vida, irmãos. Para Cristo. Vamos rapidinho, versículo 11 e 12. O poder de Deus em Éfeso. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas, o quê? Extraordinárias. Aqui é muito importante entendermos o seguinte, olha só, vou ler logo outro versículo, de sorte que até os lenços e aventais se levaram do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Isso é maravilhoso. Porque, lembra do contexto que eu dei? Cidade afundada na feitiçaria, na idolatria, paganismo, magia. Aí vem Deus e usa um servo que quer realmente fazer a obra dele. E aí Deus pega, e aqui está o segredo da interpretação desse versículo. Tem muito crente que está fazendo disso aqui misticismo, sincretismo religioso dentro da igreja. O poder, irmãos, não está nessa toalha, eu posso jogar ela em vocês aí, não vai acontecer nada se Deus não quiser. O poder não está nesse terno, de eu jogar ele e um monte de gente cair, sai dessa. O poder não está nem em mim. O poder está naquele que me chamou e me enviou e capacitou para fazer a sua obra. O poder procede do alto, da onde nós recebemos a graça, a salvação, recebemos o Espírito Santo que nos imbui, nos capacita, nos enche e nos faz testemunhas fiéis. O poder vem de Deus. É isso é que nós temos que entender aqui. Como que sinais, maravilhas ocorriam daquela forma? Porque Deus, através de Paulo, fazia. Deus,
Primeiro, faz isso aqui para fazer o seguinte conosco: revelar ou manifestar que o seu poder é ilimitado. Deus não tem limite como nós, não, irmãos. Deus é tão extraordinário que ele foi lá e usou até um lenço velho, um trapo de Paulo, todo suado, que os irmãos, pela fé, iam lá e passava e o demônio saía em retirada. Os enfermos eram curados. Que coisa essa é essa? Isso é o poder do evangelho, irmãos. O poder do evangelho. Nós vemos que essa manifestação sobrenatural também serviu para confirmar o ministério de Paulo. Para que eles entendessem que Paulo não era só mais um falador, não era só mais um filósofo que estava ali fazendo os seus discursos, para entenderem que Paulo não era só mais uma pessoa qualquer. Ele era um servo do Deus Altíssimo e estava fazendo a obra de Deus. Isso serviu para testemunhar do ministério de Paulo. Por último, serviu para o próprio Deus confirmar a poderosíssima mensagem do Evangelho. Confirmar a mensagem do Evangelho e o que mais? Trazer glória ao seu próprio nome. Porque no fim do dia, quem foi exaltado não foi Paulo, quem foi glorificado foi o nome do Senhor Jesus. Não é isso? Versículo 17, olha só. E caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O nome de Jesus é que era engrandecido. Então, nós entendemos aqui o seguinte: o poder está em Deus, mediante a fé, e não em encantamentos e nem objetos mágicos, mas procede do Espírito Santo de Deus. Vem dele. Vamos só concluir aqui da seguinte maneira. Você vai notar que nos versículos 13 a 17, eu vou tentar resumir aqui rapidinho, que surgiu aí um grupo de exorcistas judeus. Essa cidade, irmãos, ela era tão, voltada a essas coisas espirituais, esses negócios todo aí, que tinham judeus lá em Éfeso que eles faziam exorcismo. Expulsava ou tentava usar algumas coisas para expulsar demônios. E acontece algo curioso, porque eles começaram a misturar o paganismo, a idolatria deles, com aquilo que Paulo estava pregando. E achou que pelo simples fato de falar, em nome de Jesus saia, os demônios iriam sair com eles. Só que acontece algo. Conforme o poder do evangelho se tornava conhecido, muitos ali começaram a usar o nome de Jesus para querer arrumar as suas mandingas, achando que o nome de Jesus era mais uma palavrinha mágica, abracadabra, e vai acontecer. Achando que o nome de Jesus era mais um amuleto que eles utilizavam para idolatrar seus deuses ou fazer seus rituais. Achando que o nome de Jesus era só mais uma formulazinha mágica para fazer toda aquela magia. Só que eles quebraram a cara. Porque o texto vai ser muito claro. O nome de Jesus, ele não é, irmãos, mais uma dessas fórmulas mágicas e encantamentos que os efésios acreditavam. O nome de Jesus não é só mais um dentre vários. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o Deus dos deuses. Esse é Jesus. Não é mais um qualquer, ele é o Criador de todas as coisas. E aquele povo tentou expulsar os demônios. Só que aqui acontece algo maravilhoso. Versículo 15 e 16, coloca aí, irmã, para os irmãos acompanharem rapidinho. Respondendo, porém, o espírito maligno disse, conheça a Jesus, bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Quem são vocês? Irmãos, esse texto é extraordinário, aleluia, glória a Deus. O que significa, meus irmãos, aprenda algo aqui. Até os demônios sabem quem é esse Deus que nós pregamos. Até o poder das trevas sabe que isso aqui é real. Até o poder das trevas sabe quem é Cristo. Agora vem o grande ponto. Ele também conhece quem é os discípulos verdadeiros que servem a ele. Não adianta dizer sou servo, mas não vivo. Não adianta dizer sou servo, mas não faço o que ele diz. Não adianta dizer sou servo, mas minha vida não está alicerçada e alinhada com o que ele me disse para fazer.
O grande ponto aqui era, aqueles homens faziam todo tipo de misticismo e magia, e achou que pelo simples fato de invocar o nome do grande Deus, eles teriam alguma autoridade, achando que Jesus era só mais um dos deusezinhos deles, que poderiam ser controlados. Mas Jesus não. Jesus é quem tem poder, controle, domínio aqui, é Ele. Não é eu, é Ele. Esse é Cristo. E aqui temos que entender algo. Para combater as forças demoníacas, não basta invocar nomes poderosos, mas é necessário compartilhar desta mesma fé e estar rendido diante de Cristo como verdadeiro adorador e servo de Deus. Em outras palavras, se você quer ter autoridade espiritual sobre sua vida você precisa estar em relacionamento genuíno com Cristo e ter uma vida de obediência a Ele. Simples assim. Tem muita gente que acha que a vida cristã é um misticismo. Tem que fazer esse negócio, aquele. Você precisa se humilhar diante de Jesus, se render a Ele como adorador, como servo e obedecer a sua palavra. De manhã estivemos aqui na IBD e o texto que lemos foi esse. Aqueles que amam meus mandamentos, eu também os amo. Quem ama o quê? A minha palavra, esse também os amo. E quem as guarda, eu também me revelarei a estes. É isso que ele prometeu, irmãos. Me revelarei, me mostrarei a estes que creem nela, mas têm ela aqui dentro e guardam para viver ela. Esta palavra. O nome de Jesus, por fim, ele foi glorificado, exaltado sobre as trevas, engrandecido sobre toda idolatria, sobre todo o paganismo, sobre toda sorte de incredulidade naquele dia. E Deus honrou o ministério de Paulo, honrou a vida de um servo fiel, que teme a Deus e quer fazer a sua vontade, custe o que custar. E aqui, irmãos, você vai entender o seguinte. Quando Paulo encerra tudo ali, o texto diz, versículos 17 a 20, que toda a cidade de Éfeso foi tomada de quê? Temor, por causa das coisas que ali tinham acontecido. O glorioso evangelho de Cristo. O povo, primeiro, se arrependeu dos seus pecados. Como? O texto diz que eles vinham a público e confessavam as suas culpas e iniquidades. Tem muito crente que está aqui e diz que é crente, mas ele nunca confessa os seus erros. Ele nunca diz que erra, que peca, que falha. Ele nunca pede ajuda, socorro nos seus pecados, nas suas fraquezas. Aqueles crentes em Éfeso não tinha isso não. Vieram em público. Eu era idólatra, eu adorava o imperador, eu adorava a deusa Diana, eu usava magia, feitiçaria. Mas agora eu me arrependo e confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Eles confessaram publicamente que Jesus era Deus. Terceiro, eles renunciaram, porque o texto vai dizer que eles pegaram todos os seus livros de magia e juntaram e fizeram uma fogueira no meio da praça, de uma tal forma que contabilizaram o custo que aquilo deu e convertendo para moeda nos dias de hoje equivaleria a mais ou menos 5 milhões de reais. Você tem ideia disso? O poder do evangelho é tão extraordinário que não importa se vai afetar minhas finanças, se vai afetar a fórmula de eu manter o meu lar, mas se for para viver Deus de uma forma genuína, eu abandono essa prática, essa conduta e viverei o evangelho. Porque Paulo diz, Efésios 4:28, aquele que dantes roubava, não roubes mais, trabalhe com as próprias mãos e agora tenha para si e tenha para ter aquilo para ajudar os que também precisam. Deus abre outras maneiras de um servo fiel viver para a glória dele, mas não deixa ele viver no pecado e na idolatria mais. Por fim, nós vemos que o evangelho, irmãos, é imparável. Durante todo esse período, Paulo tentou ser barrado, a igreja tentou ser barrada, mas 2000 anos já se passaram. Mas
de 2 bilhões de cristãos estão em volta de todo o mundo. E ao longo da história, de várias maneiras e fórmulas, perseguições de toda a natureza foram feitas contra a igreja, contra o evangelho. Mas ele é imparável e permanece até hoje. Amém? O evangelho de Cristo não vai ser detido, porque quem trouxe essa mensagem foi o próprio Deus. Ela é de Deus, a boa nova da salvação. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nessa noite, ó Jesus, nós queremos agradecer-te por todo este momento na tua presença, de entender, ó Pai, que pregar teu evangelho não é uma fórmula específica ou algo engessado, mas é estar na dinâmica do Espírito Santo, na direção de Deus e debaixo da autoridade do Senhor. É estar disponível para fazer o que o Senhor quer e não o que queremos. É estar de fato dispostos a ser testemunhas fiéis e verdadeiras, com nossas obras, com os nossos lábios, com a nossa vida, com todo o nosso ser, Senhor Jesus. Meu Deus, nós aprendemos nesta noite que precisamos ter estratégia, porque se uma porta se fechar aqui, outras estão diante de nós e nós devemos usá-las para anunciar a tua verdade. Mas nunca ficarmos parados, estáticos, inertes, como se não tivermos nenhuma consciência do que é o poderoso e glorioso Evangelho de Cristo. Ajuda-nos como servos, Senhor, porque força em nós mesmos não temos. Nós carecemos de Ti para irmos, para fazermos, para realizarmos toda e qualquer coisa, pois sem Ti nada podemos, nada somos, Senhor. Somos só canais, vasos, e que possam estar à disposição do Senhor, para sempre pregar a Tua palavra com amor, com fidelidade e de forma sincera e verdadeira, hoje e sempre, até o dia da volta do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós e todos juntos digam amém, amém. Está encerrado em nome de Jesus.